Eu sou Délio Nunes César, capixaba, nascido em Alegre, no Espírito Santo, cidade que eu não conheço até hoje. Saí de lá com 2 meses e fui criado lá nas Minas Gerais, numa pequena cidade chamada Alto Jequitibá, na sombra dos maiores picos do Brasil, o Pico da Bandeira, o Pico do Cruzeiro e o Pico Cristal. Até os 15 anos, aí a família veio para Londrina. Eu completei aqui os 15 anos. E a minha família, 9 irmãos, meu pai e minha mãe, mudamos para Londrina para valer. Fevereiro próximo agora, a família estará completando 60 anos de Londrina. Então, é uma vida, é uma existência. Nesses 60 anos aí, eu passei 3 anos em São Paulo. Eu fui para São Paulo para estudar jornalismo. Consegui entrar na Casper Libero mas nem terminei a faculdade, abandonei e caí na vida. E cair na vida eu fui para a área cultural, muita boemia e militância na esquerda, no velho Partido Comunista Brasileiro. Lá em São Paulo eu cheguei a trabalhar no jornal quinzenário, que era um jornal do Partidão, chamado Terra Livre. Eu trabalhei durante mais de ano no Terra Livre. E retornei para Londrina com a família aqui. E aqui logo em seguida, meu projeto era depois voltar para São Paulo e fazer direito lá no Lago de São Francisco. Mas aí foi criada aqui a sucursal da Última Hora. E a Última Hora conseguia a proeza de ser o jornal mais lido do Brasil, com as suas muitas edições regionais: Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Paraná, Minas, Brasil inteiro. Então, foi implantada aqui a sucursal da Última Hora. Eu fui convidado e iniciei para valer, na Última Hora, Londrina, a minha vida de jornalista. Foram 3 anos e pouco, de 61 até 1º de abril de 64, o dia do golpe militar. O golpe fechou a Última Hora, empastelou a Última Hora de São Paulo, e a edição do Paraná era impressa em São Paulo. Nós mandávamos o material daqui, sucursal de Curitiba, de Paranaguá, de Ponta Grossa. Era um jornal bem estadual e com muita leitura no Paraná. 1º de abril, acabou a Última Hora do Paraná. Desempregados pelo golpe, tudo bem. Pouco tempo depois, convidados pela Folha de Londrina, fomos todos da Última Hora, acabamos indo trabalhar na Folha. Na Folha, quase 3 anos. Depois veio a minha primeira tentativa de um jornal diário. Fui convidado por um amigo meu. Não deu certo. Ele comprou um equipamento velho, ultrapassado. Não deu certo. Muito bem. Eu aí fui cuidar da vida, né? Nesse abril de 64, eu também comecei a faculdade de Direito. Foi o ano que eu entrei na faculdade de Direito. E terminei a faculdade de Direito em
68. Em 68. A essa altura, eu estava advogando, antes mesmo de terminar o curso, porque Londrina, em matéria de imprensa, tinha a Folha de Londrina, tinha a televisão Coroados e as muitas emissoras de rádio. Então, em 68, nesse ano, eu fiz algo que foi marcante na minha vida, no meu último ano de faculdade. Eu inventei de criar aqui o Festival Universitário de Londrina. E eu falo na primeira pessoa porque fui eu mesmo. Fui eu que inventei, fui eu que fiz. Mas o festival, que tinha uma proposta assim de levantar culturalmente a cidade, o festival tinha... O carro-chefe era música popular, teatro, artes plásticas, concursos literários, jograis. Tudo isso junto com os Jogos Universitários de Londrina, que eu já tinha criado no meu primeiro ano de faculdade. O festival realmente surpreendeu. Surpreendeu porque Londrina tinha um potencial de cultura extraordinário e ninguém sabia disso. O festival mostrou. 2 anos depois, eu ainda fiz o segundo festival, já fora da faculdade, e aconteceu aí o seguinte, o festival me elegeu vereador. Eu fui eleito vereador sem fazer campanha, sem pedir voto para ninguém, sem gastar 1 centavo. O festival me elegeu. Então, mas aí logo em seguida, em 69, foi criada a televisão Tibagi, em Apucarana. Eu advogando, mas me fizeram o convite. Eu nunca tinha trabalhado em televisão e lá fui eu. Apucarana TV Tibagi. Foi uma televisão de primeira linha, né? A Coroados era muito fraca, tinha aí a Rede Tupi, e nós entramos em Apucarana, como eu disse, televisão de primeira linha, equipamento todo novo, prédio próprio e uma equipe de muita competência, comandada por Irã Holanda. Irã era carioca, mas já tinha implantado a TV Iguaçu em Curitiba, e o Irã montou uma equipe que realmente fez uma televisão. A televisão era tão boa que nós de Apucarana dominávamos, por exemplo, a audiência em Londrina. Nós operávamos com a Rede Excelsior. A Globo ainda não tinha essa força toda. A Globo estava começando a implantar a rede. Bom, aí a TV Tibagi, o que aconteceu? A TV Tibagi comprou a TV Coroados. E nós da Tibagi, que éramos, a equipe era toda de Londrina, nós íamos e voltávamos todo dia, 60 quilômetros aí de uma estrada perigosíssima. Felizmente não houve nenhum acidente sério e ninguém morreu. Nós aí, isso foi em 1972, que houve a compra da TV Coroados pela Tibagi. Então eu vim para Londrina, acumulando a direção de jornalismo, de telejornalismo, das 2 emissoras, Tibagi e Coroados junto. Aí o partido que você foi eleito? Ah, sim. Eu fui eleito pelo velho MDB. Porque, veja bem, quando o golpe de 64,
logo em seguida, a primeira eleição em 65, em que o governo perdeu a eleição no Rio e em Minas, o que os militares fizeram? Acabaram com os velhos partidos, criaram a Arena para defender o regime militar e o MDB, o velho MDB, que era para não ser contra. Mas o que aconteceu? Toda a esquerda, por exemplo, todo mundo se abrigou no velho MDB. Para se ver como era a política no Brasil, Londrina, 21 vereadores. Os partidos que tinham maior representação era o velho PTB, partido do João Goulart, PSD, que é o partido do Juscelino, etc. Dos 21, 20 foram para a Arena. 20, ficou um no MDB. O professor João Olivier Gabardo. Gabardo ficou sozinho no velho MDB. Veio a eleição de vereador. Eu não queria ser candidato. Entrei para ajudar a formar o MDB. Como eu contei, fui eleito graças ao festival universitário, mas nós elegemos 9 vereadores. E foi uma bancada que renovou a Câmara. Olha quem tinha na nossa bancada: Álvaro Dias, Antônio Bellinati, José Antônio Delcel, que foi deputado e foi prefeito, o Délio aqui, Romeu Cury, que foi candidato a vice-prefeito, José Alencar Guimarães, um advogado jovem também, da nossa turma, o líder sindical Genesi Souza Guimarães, líder sindical, que depois foi preso, torturado, etc. Então nós éramos 9 vereadores. Lá nas televisões da organização Paulo Pimentel, as duas televisões, a Tibagi e a Coroado, e que tinha então em Curitiba a TV Iguaçu. Então era a rede Paulo Pimentel. O pessoal resolveu, como as duas televisões davam grandes lucros, especialmente a Tibagi, e a essa altura nós já estávamos com a Globo, trouxemos a Globo para a Londrina TV Coroados, deixamos a TV Tibagi com a rede Tupi e dominávamos por completo. Quer dizer, nós éramos sintonizados do Rio Paranapanema até o Rio Paraná. Ainda atravessava, entrava no Paraguai, sul de São Paulo, muita audiência. Nós fazíamos televisão de boa qualidade. O pessoal decidiu montar um jornal diário. Então vamos lá, quem vai ser o diretor de redação? O Délio. Então, aí nasceu o jornal Panorama. E o Panorama foi uma aventura, né? Eu considero, posteriormente, passei a considerar que aquilo foi uma grande aventura. Vieram de São Paulo e do Rio mais de 20 jornalistas de primeira linha. Era basicamente o time da antiga revista Realidade, tendo à frente o Narciso Calili, o Hamilton Almeida Filho, os dois já mortos, Mário de Andrade, que depois era diretor da Playboy, também já se foi, Jorge Bodocan. Olha, era uma equipe de grandes profissionais da imprensa brasileira. Mas, na realidade, era um grupo político
E eu, apesar de tudo que eu conhecia da esquerda de São Paulo e da esquerda brasileira, eu fiquei meio vendido ali. Era o grupo chamado AP, Ação Popular. Por aí, mas o que aconteceu? Com o Narciso Calili à frente, esse grupo partiu para fazer um jornal que contrariava a minha maneira de ver. No meu planejamento, era um jornal da cidade, era um jornal focado nas coisas de Londrina. E eles queriam fazer, agora eles vão falar do segundo melhor jornal do Brasil. Eles duraram pouco. 20 e poucas edições que balançaram Londrina. Eu tomei a decisão de demitir o Narciso e demitir o Hamilton Almeida Filho. Aí foram todos embora. Todos. Eu, de um dia para o outro, perco os grandes editores, os principais editores do jornal, mas não fiquei um dia sem circular, porque tinha uma sexta-feira santa no meio ali. Nesse dia não fiz jornal, recompus a equipe com gente da cidade, mas os melhores talentos da cidade também saíram com eles, junto com eles. Muito bem. Fomos em frente com o jornal. Mas, como eu disse, o Panorama foi uma grande aventura. Passados alguns meses, eu recebi uma ordem: demita metade da redação. Demiti metade da redação. Falei, tudo bem, começa comigo, eu sou o primeiro a sair. Uma semana de discussão pessoal, tentando apaziguar as coisas. Eu peguei minha mulher, fugi para a Argentina, passamos uns 8 dias em Buenos Aires. Voltei, cheguei aqui no dia da grande geada de 1975. Cheguei a assumir no julho de 75. Reassumi a redação para fazer a cobertura da geada, os efeitos da geada. Fiz mais 3 edições e encerrou. Saí, deixei então as 2 televisões e o jornal Panorama. Junto comigo saíram o Leonardo dos Santos e o Pedro Escucublia, 2 grandes jornalistas, meu time. Saímos os 3 e fomos cuidar da vida. Criamos uma agência de publicidade chamada CGD, que era uma brincadeira que o Irã de Holanda fazia, chamava Central Geral dos Desempregados, porque no momento em que nós saímos, as demissões lá aconteceram. Foi-se a metade da redação, depois foi mais metade, de forma que o jornal Panorama encolheu. E na sequência, o Paulo Bentel, que tinha grandes brigas com o governador Ney Braga, e o Paulo Bentel saiu perdendo, porque o Ney era ministro do governo militar, e o Paulo Bentel começou tendo que desfazer a sua grande estrutura. Começou vendendo o Panorama, um belo de um prédio próprio que nós construímos,
Está lá até hoje, do lado ali da televisão, da TV Coroados. E hoje é uma agência do Banco do Brasil. Um prédio lindo, uma redação planejada. Bom, Paulo Pimentel vendeu a TV Coroados, depois vendeu o Panorama, depois vendeu a TV Coroados. Ficou com a TV Iguaçu e com a TV Tibagi. Até recentemente, que acabou vendendo aí tudo pro Ratinho, né? E a política? Você concluiu o seu mandato de vereador? O meu mandato de vereador foi um mandato diferenciado porque eu ia para Apucarana todo dia, ia e voltava. A Câmara tinha 2 sessões noturnas e eu vinha, comparecia a todas as sessões. Mas foi um péssimo vereador, porque eu não fazia o que os vereadores fazem normalmente, aquele atendimento político, ter aquela clientela. Eu comparecia às sessões da Câmara, votava o que existia lá, existia em termos de projetos do Executivo e dos próprios vereadores. Não me candidatei à reeleição, não fui candidato à reeleição, não quero saber de política. E a nossa agência de publicidade operou bastante na cidade, com uma influência muito forte na exposição agropecuária de Londrina, que nós levantamos essa exposição. E aí passou o processo, eu voltei a advogar. E fui advogar, então, exercendo as 2 profissões ao mesmo tempo era muito difícil, né? Mas eu estava, então, apenas advogando. E assim fui. No ano... Alguns anos depois, né? O tempo passa. 1982. É preciso lembrar o seguinte, desde 68, quando eu fui eleito vereador, nós ganhamos a prefeitura, nós, oposição, o velho MDB, com o médico Dalton Paranaguá. Nós ganhamos a prefeitura de Londrina. E ganhamos todas as eleições de prefeito, dali para frente. Então foi o Dalton Paranaguá, sucedido pelo José Richa. Depois veio o Antônio Bellinati. Isso. Fazer o quê? A nossa turma, nós éramos contra ele dentro da Câmara. O líder populista, mas ele venceu a eleição 3 vezes, 4. Na última ele não pôde assumir, né? É um populista que realmente arrasta o povo, em especial a população da zona norte da cidade, que é praticamente uma outra cidade, né? Muito bem. Mas fala do Última Hora, do processo da Última Hora. O processo da Última Hora, o jornal. Você foi processado. Como? Você foi processado, né, no Última Hora. Bom, eu preciso de voltar, então, Isso. a 1964. Então, o golpe militar, aqui em Londrina, aconteceram prisões, sim. Não tantas, mas aconteceram. Quer dizer, os comunistas históricos foram todos em cana, foram todos presos. Mas nessa época aí, no começo do regime militar, não
existem assim, grandes registros de torturas. O pessoal era preso aqui, levado para Apucarana, lá tem uma unidade do Exército, né? E dali para Curitiba, DOPS, etc. Nós sabíamos que, da última hora, mas o Leonardo dos Santos, nós dois estávamos na lista para sermos levados. O Leonardo, porque ele tinha... ele era esquerdinha como eu, né? Não militávamos em nenhum partido de esquerda, mas só chutávamos de esquerda. Éramos fidelistas. A Revolução Cubana era realmente o nosso ideal, assim, porque nós queríamos fazer a revolução no Brasil. Queríamos fazer na América do Sul inteira, né? O Leonardo tinha feito uma visita a Cuba e eu, com as minhas posições de esquerda, mas eles nunca pegaram mesmo, foi a minha atuação na esquerda de São Paulo. Na esquerda de São Paulo eu atuei de verdade. Lá eu fui em cana 3 vezes. Nas 3 vezes eu fui preso pichando o consulado americano na Avenida Paulista. Yankees go home. Cuba sim, Yankee no. Então eu fui preso 3 vezes no consulado americano. E os tiras da DOPS pegaram uma bronca de mim, porque um dia eu pichei com a tinta que eles usavam lá, eu sujei os ternos de dois policiais da DOPS. Então eu fiquei marcado por eles, né? Mas isso foi antes de 64, isso foi em 1961, meu último ano de São Paulo. Se fosse depois de 64, já estava lá no pé junto há muitos anos. Mas foi antes. E aqui em Londrina, o pessoal não registrou a minha passagem na esquerda de São Paulo. Não, era só a minha posição, estudante de esquerda, essa coisa toda aí. Muito bem. Então, ocorreram prisões de comunistas históricos, alguns líderes sindicais. Tinha um colega meu de faculdade, Pedro Martins Fernandes. Pedro já morreu também, mas ele, posteriormente, ele foi secretário da Receita Federal do Paraná. Ele chefiou a Receita Federal do Paraná. Pedro Martins Fernandes, ele tinha sido presidente do Sindicato dos Bancários, jeito evangélico, não tinha nada de esquerda, só porque foi presidente dos sindicatos, também foi preso. O futuro senador, futuro na época, Francisco Leite Chaves, que também tinha sido presidente do Sindicato dos Bancários, ele era advogado do Banco do Brasil, também foi em cana. Isso aí foi que o credenciou para, num certo momento ali, ser lançado candidato ao Senado e foi eleito. E foi senador por 8 anos. Depois foi suplente, tornou a assumir. Então, não foram assim tantas prisões nesse começo do regime militar. E não há, dessa época aí, os registros de tortura. Bom, o regime militar, como é sabido, ele teve suas fases, não? Então, nós tínhamos as eleições no Brasil, o velho MDB sempre crescendo, sempre ganhando. As capitais ganhavam praticamente em todas, né? E Londrina nunca perdeu.
Ganhamos todas aqui, enquanto eram os dois partidos. Mas o regime militar, talvez de 64 até 68. 68 foi um ano em que o mundo foi balançado pela rebeldia, especialmente da juventude. Foi o ano em que a juventude tomou conta da França, a Alemanha, a Europa quase inteira, com repercussão aqui no Brasil. Então, aqui, com 4 anos de regime militar, nós fizemos grandes passeatas estudantis, a passeata dos 100 mil no Rio, onde o estudante foi morto, uma participação muito ativa da área cultural, da área da música, esse pessoal, artistas de cinema e de televisão, cantores, turma do Chico Buarque, etc. Todo mundo participando das passeatas por esse Brasil afora. E nós aqui também fizemos a nossa passeata. E foi o ano em que eu fiz o festival universitário, com uma linha bem esquerda. As músicas eram de acordo, tal como na linha Geraldo Vandré, etc. Era toda música de esquerda, alguma música revolucionária, e nós nem demos bola para censura. Fazíamos o festival universitário, fazíamos as nossas apresentações, e a censura veio depois, através da Polícia Federal. Aí tínhamos que apresentar as músicas antes das eliminatórias, e aí eles censuravam. A final do Festival de Música Popular, com 36 concorrentes, 36 músicas, a Federal censurou 5, proibiu. Mas nós apresentamos. Apresentamos as 5 lá, e a Polícia Federal levou uma vaia do ginásio de esportes, o antigo Colossínio do Instituto Filadélfia, que pelos cálculos da época tinha 7 mil pessoas lá dentro. Uma vaia de pé na Polícia Federal. Bom, isso aqui em Londrina, no mês de outubro. E esse clima pelo Brasil afora. O movimento estudantil, que os milicos haviam proibido lá no 1º de abril, mas o movimento estudantil ressurgindo com muita força, a tal ponto que no dia 13 de dezembro, dia do aniversário da minha mulher, veio o AI-5. E AI-5, aí a gente diz que foi o golpe dentro do golpe. Tá? Aí a coisa endureceu. Endureceu pelo Brasil afora. Aqui em Londrina, pouca coisa. Pouco. Mas sempre, ele quando prendia alguém aí, prendia, levava para lá, passava uns dias e voltava. Até que veio 1975. Este
Foi o ano em que a coisa endureceu mesmo aqui, em Londrina e na região. Eu não sei exatamente qual foi a motivação. Eles tinham os milicos tinham brigas entre si, eles tinham divergências, não é? O período, por exemplo, em que os militares de São Paulo eram os mais radicais e eles tiveram muitas divergências. Eu sei que aqui o Paraná, quero até crer que por influência de São Paulo, resolveram fazer uma nova caça. Prenderam todos os comunistas históricos, os líderes sindicais. Em 75, aí a tortura veio pesada. Narrado pelos amigos e companheiros aí que estiveram presos. No caso de Londrina, eu destaco três pessoas entre os presos. O meu companheiro de câmara, Genesi Guimarães, o João Ainec, pronuncia João Ainec. O João Ainec era um funcionário, sei lá, ele autônomo aí, ele tinha sido funcionário da Aviação Garcia, mas ele era um autônomo, não me lembro exatamente. E o terceiro, o advogado Luiz Gonzaga Ferreira. Luiz Gonzaga Ferreira era um baiano que ele, como vários outros, tinham vindo da Bahia para cá, por causa da perseguição lá na Bahia. Era de esquerda lá, ele era funcionário do Banco do Nordeste, veio para cá, fez direito aqui, foi chefe de gabinete do primeiro prefeito do MDB, Dalton Paranaguá. Gonzaga era chefe de gabinete. E eu tenho assim uma informação que ele era do Partidão. Eu sei porque eu não era mais. Depois de São Paulo, eu nunca mais tive militância partidária. Muito bem. Esses três é quem tem registro das grandes torturas. O Genesi Guimarães e o João Ainec já morreram. O Luiz Gonzaga, depois veio a anistia, etc. Ele foi indenizado lá pelo Banco do Nordeste, recebeu todos os atrasados dele, deve ter recebido boas indenizações, porque ele se mudou de Londrina, parece que foi morar na França, que eu nunca mais voltei a ver o Luiz. Sei que atualmente ele mora em Salvador. Luiz Gonzaga Ferreira. Então tá aí, muito bem, mas os outros dois, Genesi e o João Ainec, que foram os mais torturados, então eu tenho uma crônica sobre cada um dos dois, que eu estou passando a vocês, onde eu narro um pouco do que esses dois passaram. Mas em 75 foram muitos outros presos aqui em Londrina e na região. Eu tenho certeza de que a tortura era generalizada, que os presos eram
eram todos torturados, porque a tortura era uma prática deles, né? Fazia parte. Mas com exceção desses três, não há outros grandes registros, não, sabe? Não foi só em Londrina, foi na região. O médico Abelardo de Arapongas, marido da Nítia Jacó, foi um dos presos. Não vou me lembrar de tantos nomes, né? Como eu li outro dia. A idade vai chegando e a memória vai derretendo. Como é que era fazer jornalismo com a censura? O senhor sabia das prisões, sabia das torturas? A censura, né? Isso. Nós tínhamos, sim, mas a censura por aqui não era tão forte, não. A gente operava na televisão foi fazendo programas gerais com informações locais, nacionais e internacionais. Fazíamos jornais completos. E no caso do Brasil, muita informação nos chegava através da censura praticada pela Polícia Federal e pelo Exército. Eu me lembro muito bem, chegava informação assim, pena que eu não trouxe, porque eu tenho até guardado lá algumas das ordens dele. Chegava via telex, né? É proibido qualquer informação sobre a morte de Carlos Marighella. Aí que nós estávamos sabendo que o Marighella tinha sido morto num confronto. Porque a censura era muito mais forte em São Paulo e no Rio. Não é? Então, as agências de notícia também censuradas. Então, muitas informações nós recebemos pela censura. E é evidente que nós não éramos loucos de desobedecer, estando operando televisão, é concessão pública, né? Se a gente desobedece, eles vão e fecham a televisão. E a mesma coisa com os jornais. Aqui em Londrina eu sei que a Folha de Londrina andou tendo a presença de um censor lá dentro da Folha de Londrina. Na época eu estava na televisão, mas a televisão era isso, era ou por telefone. Por telefone. Olha, vocês estão proibidos de dar tal informação. Ah, tudo bem, a gente já conhecia as pessoas, chamava pelo nome. Então não foi assim tão forte, não é? As prisões ocorridas aqui, nós informamos. Bom, eu falo no plural, né? As prisões, porque houve as prisões de 64, de 68, de 75.
eu tenho recortes da Folha de Londrina informando algumas dessas prisões, e até com fotografia, especialmente a de abril de 64, as no plural, né? Sempre eram muitas prisões. A eleição do Richa, de 82, e depois do PSDB, que você foi do grupo, você é do grupo do Richa, Wilson Moreira, Scalco, Richa, né? Vamos falar dessa época de 82. Houve um certo momento, antes de 82, portanto, eu quero crer que 76, sei lá, que o governo militar, vendo a derrota que a Arena ia ter nos estados aí, prorrogou os mandatos de prefeitos. Então as eleições que são hoje, né? Hoje nós temos, quer dizer, nós tivemos no ano passado a eleição de prefeito, ano que vem a eleição de presidente, governador e congresso e assembleia e tal. Era assim, com aquela prorrogação, ficaram coincidindo os mandatos. Então, em 82, as eleições foram todas ao mesmo tempo. A eleição de vereador até governador, passando por senador, né? Presidente, 82, ainda foi indireta, né? Muito bem. Então foi a eleição ao mesmo tempo. E aqui em Londrina, o José Richa tinha sido eleito senador em 78. Então nós fomos para a eleição de prefeito, deputados, governador, etc. Então nessa eleição aqui em Londrina, foi quando eu entrei como vice-prefeito. E eu fui vice-prefeito daquele que é considerado o grande prefeito de Londrina em todos os tempos, o engenheiro Wilson Moreira. O Wilson Moreira, quando o Richa foi prefeito, ele era o chefe de obras, ele foi o secretário de obras. Então, foi um período de muitas realizações no governo do Richa, com a mão do Wilson Moreira na Secretaria de Obras. 82, bom, aí depois o Richa, então, eleito senador. E em 82, nós fizemos, no caso de Londrina, nós criamos até uma campanha, declare o seu amor por Londrina. Seu amor entrava no coração. Isso aí nós chupamos daquela grande campanha dos Estados Unidos, I Love New York. Não tem dúvida que foi dali que nós. Declare o seu amor por Londrina. Richa, Álvaro Dias, senador, Wilson Moreira, prefeito. Então os três, sempre juntos na mesma foto. Richa, Álvaro, Moreira. Nós demos um banho de voto. Na época ainda havia sublegenda, de tal forma que a disputa para prefeito foi dentro do MDB, ou já era PMDB? Já era. PMDB foi em 80, hein? Então, PMDB foi criado em 80.
transformado em PMDB, tanto que já existia o PT. O PT teve candidato a prefeito, com a votaçãozinha ridícula. Mas a disputa mesmo foi dentro do MDB, entre o Wilson Moreira e o deputado Oswaldo Macedo. Foi uma disputa bem acirrada, mas nós ganhamos com 10 mil votos a mais. Então, nós ganhamos para um mandato de 6 anos, em vez dos 4, porque foi para restaurar esse sistema que está aí, de eleição a cada 2 anos. Tá? Então, o nosso mandato foi de 83 a 88, 6 anos. E nós assumimos a prefeitura depois do primeiro mandato do Antônio Bellinati. Corrupção de cima a embaixo, um desastre administrativo. O município de Londrina é endividado até as cuecas, maneira de dizer. Houve um momento da nossa administração que a nossa dívida chegava a 5 orçamentos anuais. Isso devido à inflação, né? Você começava o ano, a dívida é 1 milhão. Chegava no meio do ano, a dívida é 5 milhões. E aí, a competência do doutor Wilson Moreira resgatou a dignidade do poder público de Londrina. Restaurou realmente toda a máquina administrativa. 6 anos de muitas realizações. No ano de 86, nova eleição de governador, e aí foi eleito o Álvaro Dias. O Álvaro então foi eleito em 86. O Richa, quero crer que voltou ao Senado. O Richa, como governador, concorreu de novo a senador e retornou ao Senado. Então, a essa altura, era PMDB. O regime democrático aí, com a anistia, em seguida a liberdade partidária, ele voltou a prevaler em 85, né? 21 anos o regime militar, 64 para 85. Aí veio o período de Tancredo Neves, que acabou com essa coisa de José Sarney assumindo a presidência. José Sarney, um dia ele veio aqui em Londrina, ele presidente, nós estávamos na prefeitura, ele veio lançar aqui a primeira, no governo do Richa, a primeira casa, residência rural com energia elétrica. Foi a primeira do Brasil. E fotos lá, recebemos lá o José Sarney, no sítiozinho aqui perto, né? Aí, com liberdade partidária, foram surgindo novos partidos. Já tinha surgido antes, né? Porque o PP, que era o partido do Tancredo Neves, aqui no Paraná, era o partido foi governador. Bom, aí PP e o velho MDB se uniram e formaram o PMDB. Mas com a liberdade partidária e com as brigas internas, o pessoal do Mário Covas
do qual o Richa fazia parte do grupo, né, das lideranças aí, o pessoal criou o PSDB. E aí, o Partido Tucano, que está aí até hoje. E assim é o Brasil. Assim veio, assim vai, para onde não sabemos. O PT no governo aí. Eu, com toda a minha vivência de esquerda, eu, por dentro da esquerda, no meu tempo de São Paulo, eu passei por tudo, tudo. Até pelo Partido Trotskista. Eu participei do começo da POLOP, Política Operária Polop, né? Eu convivi com a esquerda inteira, eu conheci todas as lideranças. O PCdoB, eu tenho na minha casa lá, na primeira página de um livro. O livro eu tive que sumir com ele em 64, quando eu estava para ir em Cana, em que eu tenho a assinatura de todo mundo: João Amazonas, Marighella, Luiz Carlos Prestes, todo. Eu está num quadro lá na minha casa. Mas eu estou falando, quer dizer, eu convivi com toda a velha esquerda, vejo o PT aí no governo, deplorável. Eu tenho grandes amigos no PT, né? Eles acham que eu sou tucano, porque a minha ligação forte com o Wilson Moreira, com o Zé Richa, com o Álvaro, muito forte. A nossa convivência aqui em Londrina foi para valer. Então, eles acham que eu sou tucano. Eu não sou coisa nenhuma. Eu, quando vice-prefeito, que eu tinha sido eleito pelo PMDB, na hora que o PMDB cresceu para valer, então aqui em Londrina, como aconteceu pelo Brasil afora aí, começaram aqueles conhecidos prostitutos da política a vir para o MDB. E eu, numa reunião na Câmara Municipal, com a presença de todas as lideranças lá, o Richa estava lá, o Álvaro estavam todos lá. Foi antes do PSDB, né? Eu fui lá na frente e falei: nesse momento eu estou me desligando do PMDB, partido que eu ajudei a criar. Eu fui o último presidente do velho MDB, e fui o primeiro delegado do PMDB e tal, mas eu estou me desligando, porque virou uma casa de prostituição. E ali, na Câmara, à frente de todo mundo, eu falei: meu último trabalho, eu vou me desfiliar daqui a pouco, meu último trabalho é partido. Põe para fora essas prostitutas que estão aí, cadeia, e apontei vários que estavam ali presentes. Falei: não pode ir, o partido está virando casa de prostituição. Saí e falei: mais uma coisa, eu estou saindo daqui nesse momento, eu peço que ninguém venha falar comigo. Eu tenho que trabalhar. Eu estava retomando uma experiência no jornalismo, hein? Pouco antes de criar o Jornal de Londrina. E eu nunca mais me filiei a partido algum. Né? Jornalista, sem partido, o que é bem melhor. Fala do Jornal de Londrina. O Jornal de Londrina, da experiência do Jornal de Londrina. Muito bem. Depois
Houve uma experiência que não deu certo com o Diário de Londrina, depois o Panorama. E aí aconteceu em 88, de novo, quando nós terminamos o nosso mandato na prefeitura, aconteceu de novo Bellinati eleito prefeito para o segundo mandato. Foi um golpe, foi uma pancada tão forte que o doutor Wilson Moreira, ele falou: Délio, eu não retorno mais à prefeitura. Faltavam 45 dias, né? A eleição tinha sido em 15 de novembro. Ele falou: eu não retorno mais à prefeitura, você assume e encerra o mandato. Com uma grana em caixa, tinha um orçamento inteiro lá. Ele falou: por favor, use esse dinheiro para não deixar para os caras roubarem. Tudo bem, eu usei para pagar as dívidas antigas do próprio Bellinati e obras, o que eu fiz de obras em 45 dias. Mas muito bem, então eu estava exercendo o mandato de prefeito e fui eu que passei o cargo para o Bellinati. Fui eu que entreguei a chave da prefeitura. Eu inventei isso na hora, lá peguei uma chavinha. Isso não existe, né? Eu inventei isso na hora, né? Estou lhe passando as chaves da prefeitura. E o povão dele lá me vaiando e aplaudindo ele. Mas tinha muita gente nossa também. Nós perdemos a eleição com o nosso candidato, era José Tavares. Foi deputado estadual, federal, delegado de polícia. Bom, e agora? Perdemos o poder. Eu tinha 2 anos antes ainda na prefeitura, eu tinha feito o projetinho para criar o segundo jornal diário da cidade. Eu nunca me conformei com o fato de Londrina, uma cidade desse tamanho aqui, ter um único jornal diário, que era a Folha de Londrina. E a Folha de Londrina reinava nessa cidade. Teve momentos bons da Folha. O João Milanês, uma figura extraordinária, meu amigo, morreu meu amigo. Mas teve um momento que o Milanês foi embora para Curitiba e os sobrinhos assumiram o comando da Folha. À maneira deles, né? E nós tínhamos essa visão. Londrina não podia ficar só com a Folha. A Folha dominava a cidade. Então, nós não conseguimos fazer o nosso projetinho antes, por causa dos planos econômicos, da mudança da moeda. Ai, cruzeiro, cruzado novo. Não é? Então, encostamos o nosso projeto lá, tinha o projeto todo prontinho, como é que seria o jornal. Perdida a prefeitura, os amigos, olha, precisamos de montar uma rádio em Londrina. Eu falei: mas que rádio, rapaz? Rádio já tem 15 na cidade. Que nós precisamos, na cidade, é de um outro jornal. Aí os amigos: Délio, planeja o jornal, nós vamos fazer. Eu falei: está planejado já. Eu tenho o projeto do jornal. Então vamos montar esse jornal. Eu falei: vamos. Deixa eu só descansar uns 10 dias aí. Então, uns 10 dias a gente foi para a praia com um grupo de amigos aí. E lá na praia do Paraná, nós lá criamos um jornal lá na praia. E ao voltar das pequenas férias aí,
empresários estavam lá comigo, e foi uma figura fundamental, o Cláudio Tedeschi, que estava lá. Então o Cláudio assumiu essa ponta e convocou outros empresários, Luiz Moreira, já fazia, Ézaro Fábia, esse foi o presidente do conselho. Então nós decidimos criar uma SA, fazer uma SA, mantendo o nome que eu já tinha criado, Jornal de Londrina. Por que Jornal de Londrina? Porque a Folha tinha o seu projeto e ia passar a ser Folha do Paraná. Então, no Jornal de Londrina se aplicava, e eu não abri mão não quis discutir nome, Jornal de Londrina. Dia 1º de maio, fizemos uma assembleia dos acionistas, eram mais de 60 acionistas, profissionais liberais e empresários, especialmente da construção civil. E decidimos, eles pediram a minha, pois só falei, vocês me dão os recursos, que em 90 dias eu ponho o jornal para circular. Eles não acreditaram. Mas nessa altura eu já tinha ido a São Paulo, já tinha ido ver equipamento. Eu, ao contrário do que foi lá atrás, o Panorama, eu montei um projeto simples, pé no chão, sem rotativa, 2 máquinas planas, para rodar o jornal. Eu já tinha visto numa gráfica lá no Ipiranga, em São Paulo, 2 máquinas excelentes. Em 1º de maio de 89, nós fizemos a Assembleia dos Acionistas e o equipamento que eu vi em São Paulo, as 2 máquinas planas usadas, muito boas, marca Holland, elas custavam $110 mil, né? 200 e poucos mil reais hoje, né? Lá naquela assembleia, lá o pessoal levantou ali e me deu. Foi o pessoal fazendo as suas contribuições, a sua participação acionária, né? E eu acho que era $120 mil, e ali foram levantados 110 mil. Eu sei que ficou faltando $10 mil. Como eu já tinha visto o equipamento em São Paulo, eu programei, estou indo amanhã cedo para São Paulo para comprar o equipamento. Fiz isso. Fui para São Paulo, comprei o equipamento, eles depositaram os 10 mil que faltavam e eu paguei com um cheque meu, né? Eles depositaram na minha conta. E poucos dias depois a máquina estava em Londrina. Mas desse dia 1º de maio eu falei, em 90 dias o jornal estará funcionando. Alguns não botaram muita fé, não. Então 90 dias ia dar 1º de agosto. Aí alguns lá, especialmente a colunista social, a Ana Marta, que está, a única que está até hoje no jornal, ela, não, Delinho, pelo amor de Deus, agosto não, o mês de agosto é o mês azarado, então, muito bem. Resultado, o Jornal de Londrina circulou no dia 31 de julho, em vez de 90 dias, 89. Alugamos um imóvel lá na Avenida Arthur Thomas e começamos o jornal com o pé no chão. E a partir desse dia
31 de julho, Londrina passou a ter 2 diários. Vai fazer 25 anos agora, né? Em 31 de julho de 2014 faz 25 anos. Uma redação enxuta, mas com bons profissionais. Fizemos uma sucursalzinha em Curitiba, né? Comandada pelo... Até aqui, na minha frente, a Silvia Calciolari, era a minha... que eu chamava de aquela menina, Silvia Calciolari. Ela trabalhava ligada diretamente a mim, a minha coluna. Houve dia que eu não pude fazer coluna, ela fez, chegou a fazer coluna dele. E o Leonardo dos Santos, em Curitiba. Leonardo é meu companheiro desde a última hora, televisão, sempre, até hoje. Amanhã, depois da manhã, dia 13, que eu vou estar recebendo aí o título de cidadão honorário, o Leonardo vai estar presente. Eu nem sei se ele está em Curitiba ou se está em Goiás, que ele agora está morando lá em Goiás. Estará presente. Então, o Jornal de Londrina, apesar de ser uma sociedade anônima, todos esses acionistas aí, teve um início muito difícil, operando no vermelho, mês a mês, ano a ano. E os acionistas precisavam sempre estar reforçando, não é? Como eram muitos acionistas, que não pesava tanto para nenhum deles. Então, era simples, o pessoal cobria os déficits mensais e anuais. Aconteceu o seguinte, o pessoal até hoje, da petezada aí, em especial, um dos grandes problemas do PT é o ódio que eles têm contra o Fernando Henrique Cardoso e contra o velho PSDB. Então, o Fernando Henrique Cardoso foi ser ministro da Fazenda do nosso Itamar Franco, mineiro. E o Fernando Henrique Cardoso fez o Plano Real como ministro, não como presidente. Formou uma equipe extraordinária. Não foi ele não, foi a equipe que ele reuniu e que ele comandou. Então, eu dou esse grande exemplo aqui. Veja bem, o jornal, a imprensa, de modo geral. A imprensa fazia seus faturamentos para vencer 30 dias fora o mês. Não é? Quer dizer, fazia um anúncio hoje, dia 10 de dezembro, o vencimento da fatura ia se dar em 30 de janeiro. Quer dizer, 30 dias fora o mês. Com uma inflação disparada, inflação que chegou a dar 80% num mês, 40%, 50%, você vendia uma campanha hoje, um anúncio, por 10 mil, quando você fosse receber, você ia receber 3. Conclusão, a imprensa no Brasil viveu uma crise infernal. Então, o nosso caso, dentro de casa, o nosso jornal, no momento em que veio o Plano Real, que acabou com a inflação, acabou com o nosso déficit. O nosso déficit era a inflação. Então, o jornal, a partir dali, passou
a dar resultados operacionais, né? Fechava o mês com um lucrozinho. Só que tinha ficado para trás um buraco muito grande da dívida acumulada. E as mudanças na política econômica nacional, entre outras razões, determinou uma queda muito forte na área da construção civil. Resultado, a maioria dos nossos acionistas, empresários da construção civil, a maioria foi saindo aos poucos. A maioria quebrou. Algumas empresas sobreviveram. E apesar do jornal estar dando resultado operacional, essa dívida acumulada aí complicou tudo. Nesse momento tinha havido uma aproximação lá com a Gazeta do Povo, Rede Globo, Chico Beleza, né? Que ele e o Ézaro, que comandavam o Conselho de Administração do JL, aí, mas o que acontecia? Como eu disse, nenhum dos empresários era empresário da comunicação. Então, essa aproximação aí com a Gazeta, houve uma parceria no momento, porque a Folha de Londrina estava com aquele projeto de ir para Curitiba, tornar-se a Folha do Paraná, né? Estava em briga com a Gazeta. E a Gazeta tornou-se aliada nossa. De tal maneira que, em um certo momento ali, a Gazeta fez a proposta de ser sócia do Jornal de Londrina, participar, e o pessoal que não era do ramo fez o quê? Passou o controle acionário para a Gazeta. Então isso aí foi 1999. A Gazeta assumiu o controle acionário num dia, eu no dia seguinte saí do jornal. Me demiti. Quer dizer, Jornal de Londrina aqui, com o pessoal de Londrina, eu comandando o jornal é uma coisa. E eu agora vim a operar sob o comando de um jornal de uma linha conservadora. A nossa linha política era uma linha livre, não é? A minha coluna, eu chutava bem de esquerda também, mas era um jornal democrático realmente que marcou época. Eu deixei o jornal, tal como o meu companheiro Lorenzetti, Carlos Luiz Lorenzetti, e o Wilson Oliveira, que era o diretor comercial. Saímos todos do Jornal de Londrina. A Gazeta assumiu, impôs a sua linha, fez grandes besteiras, porque a Gazeta não é um jornal do interior. E o Jornal de Londrina, eu segurei aqui na região metropolitana de Londrina, só nos poucos municípios próximos aqui. E a Gazeta assumiu se espalhar o Jornal de Londrina pelo interior, no norte inteiro, lá para o noroeste, lá para o norte, Pioneiro, etc. E aí foi um desastre. Porque você tem presença nos municípios, você tem despesa e não tem resultado. Eles cometeram muitos erros, o jornal voltou a
a operar no vermelho. Aliás, opera até hoje. Até hoje opera no vermelho. Eu sei porque de vez em quando eu vejo aí convocação de assembleia da SA, do jornal, e sempre tem lá, decidir o que fazer com o lucro. Aí o lucro aparece em negativo, entre parênteses, né? Mas está aí, é o segundo jornal de Londrina, um sonho que foi realizado. Eu saí no final de agosto de 99, no dia 1º de setembro de 99, eu estreiei a minha coluna na internet. E eu fui o primeiro a fazer jornalismo na internet, não só no Paraná, como em todo o sul do Brasil. Foi o primeiro site de jornalismo na internet aqui em todo o sul do Brasil. Ali fiquei por alguns anos. Hoje, chegando aos 75, estou cansado. Estou em casa, aposentado, eu e a minha mulher, curtindo os 6 netos, 5 meninas e um molecão de 11 anos, que é meu companheiro em pescaria. Era que eu já não estou indo nem pescar mais. E o que eu faço hoje, então, é isso, é curtir os netos e curtir a internet. Além de continuar lendo jornais e acompanhando os telejornais. Eu sempre, tem uma frase que eu sempre digo, é o seguinte: quem é jornalista de verdade nunca deixa de ser jornalista. E eu nunca deixei, não. Não está fazendo nada, eu não estou nem escrevendo mais nada, mas continuo jornalista. Esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte
o império da maldade, mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. Ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.